Você poderia fazer, então, a nossa prece? Vamos lá. Julinha. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, e agradecer por este momento que aqui nos encontramos entre irmãos, familiares, pessoas queridas. Agradecer a oportunidade de estarmos vivos e compartilhar dessa ceia espiritual que a nossa querida Márcia irá compartilhar conosco. Que possamos trazer o aprendizado para o nosso cotidiano, para o nosso momento de meditação, para que a gente não possa perder esta chance que aqui estamos tendo. Então, que o estudo de hoje possa clarar nosso espírito, que é tão necessitado. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos lá para o nosso estudo. Deixa eu... Só para a gente recordar, então, nós vimos que o corpo humano, em si, o corpo é um veículo mediúnico. Nem todos estavam conosco na nossa última... nós tivemos uns probleminhas aí de horário e tal, né? Enfim, mas já está tudo ok. Então, recordando, quando nós falamos de mediunidade, nós temos que entender isso, que o corpo é esse veículo, essa estrutura que está mediando dois planos, duas dimensões, uma dimensão mais densa, uma menos densa, duas dimensões. Então, ele é o próprio veículo, todo ele, inteirinho, que vai fazer canalizar as energias que vêm da dimensão espiritual, que nós chamamos de dimensão espiritual, mas é uma dimensão ainda semimaterial, comparando com a nossa, e com a dimensão material, que também interage, da mesma maneira que vem energias da quarta dimensão para a terceira, voltam energias da terceira para a quarta. Então, os nossos pés, eles são uma estrutura que capta as energias primárias, as energias chamadas telúricas, as energias da terra. Então, pelos pés, nós podemos dizer que ocorre o fenômeno mediúnico de captação de energias primitivas, as energias que sustentam a vida. Essa energia, Freud chamou de libido, né? Porque ele só conseguia enxergar o corpo físico, ele também estudou a histeria, né? As mulheres histéricas, tanto que ele dizia que daí o termo histérico vem de útero, porque ele entendia que só as mulheres podiam ser histéricas, hoje já se sabe que não é assim, né? Mas então essa mediunidade de efeito físico, essa relação que nós temos com a biosfera, com a Mãe Terra, daí a importância dos pés, né? E é essa energia primária que vai possibilitar a materialização do espírito no útero, quando a mulher é engravida. E temos o nosso outro polo, que está na cabeça, a parte cefálica. Então, ela é responsável pela captação das energias cósmicas, as energias de transcendência. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo ele possui dois polos. Um polo telúrico, nos pés,
e um polo cósmicos, né? Então, nós podemos dizer também que o homem, o seu organismo como um todo, as energias do meio o atinge de forma horizontal, são raios magnéticos que são exteriorizados pelos vegetais, pelos seres irracionais, pelos nossos semelhantes, as nossas relações com o meio ambiente. Então, esses raios magnéticos, eles nos atingem o dia inteiro, o tempo todo o nosso organismo. E por isso que nós temos que saber onde colocamos os nossos pés. E eu sempre lembro que eu já ouvi de uma pessoa com bastante conhecimento que disse o seguinte: se você ama uma pessoa, cuide dos pés dela, né? Então, cuidar dos nossos pés, nós pensamos muito pouco nos nossos pés. Então, às vezes, andar descalço na grama, a água do mar, toda essa relação com a biosfera, ela é captada primordialmente pelos nossos pés. E as energias cósmicas pela nossa cabeça. Então, quando nós falamos de fenômenos de efeitos físicos, mediunidade de efeito físico, barulho, né? Pancada, aquelas mesas girantes, as mesas que giravam, toda aqueles ruídos que os espíritos fizeram, especialmente a partir de 1848, na cidadezinha de Hydesville, nos Estados Unidos. Como que isso ocorria? Ocorria através de mediunidade de efeito físico. Não eram energias cósmicas que estavam ali realizando aquele fenômeno. Eram essas energias básicas da Terra. E é interessante que todo fenômeno de efeito físico, ou poltergeist, né, que se chama, então, aqui, isso aqui, poltergeist significa batidas, e geist significa espírito. Então, quando se vai estudar, ou quando você vai ver um filme, por exemplo, de terror, e que começa a acontecer os fenômenos, sempre vai aparecer ali um jovem, uma criança, um adolescente na emergência da sua sexualidade. E há sempre uma relação muito direta com o sexo. É sempre um adolescente hipersexualizado a essa coisa. Por quê? Por causa dos hormônios. Os hormônios sexuais, eles compõem os fenômenos mediúnicos, todos eles, especialmente os de efeito físico. Então, a gravidez, o que é a gravidez, né? A gravidez, ela é um fenômeno mediúnico. Ela é o fenômeno mediúnico mais perfeito que tem. É a verdadeira incorporação, porque ela é a incorporação de um espírito, não é? E a materialização desse espírito no útero da mulher. E para isso, nós vamos encontrar os hormônios da hipófise, né? O folículo estimulante, o hormônio luteinizante, tanto no homem quanto na mulher. Claro que eles têm proporções diferentes, mas quando ocorre uma gravidez, o médico sempre vai analisar esses hormônios aí. Esses hormônios são hormônios da incorporação mediúnica, certo? Esses hormônios. Então,
eles comandam, esses hormônios, a profusão de estrógeno e de progesterona, particularmente o estrógeno. E esses hormônios, por que eles são os hormônios da incorporação ou da mediunidade? Porque eles são hormônios indutores da produção ectoplásmica. Na produção do ectoplasma, nós vamos ter a presença desses hormônios fazendo essa indução, sendo o elemento, vamos dizer assim, catalisador para que o ectoplasma seja produzido. O estrógeno, ele é um hormônio vasogênico, ou seja, ele aumenta a proliferação vascular, ele aumenta o trânsito sanguíneo. E o trânsito sanguíneo significa o quê? Energia vital, energia básica, que é extremamente necessária para o desenvolvimento do bebê intraútero. Então, em conclusão, diz o Sérgio Felipe uma coisa até engraçada, né? Que o fenômeno sexual, quando redunda na gravidez, é uma sessão de incorporação e materialização completa. E o útero, ele tem que ser tão escuro quanto uma sala de materialização. As materializações, elas ocorrem de forma mais efetiva num ambiente que não tenha luz, porque a luz queima ectoplasma. É por essa razão que é tão importante o sol na nossa vida, porque nós criamos, né, as formas mentais, formas pensamento, e elas ganham uma certa vida, uma certa vitalidade. Muitas vezes nós somos perturbados por formas de pensamento que nós mesmos criamos. E normalmente nós criamos isso à noite, no escuro. E aí o sol, ele queima essas formas de pensamento, né? Porque ele queima o ectoplasma, ele destrói o ectoplasma. Então, é muito, muito importante a gente saber disso. A importância do sol na nossa vida. A importância do sol nas pessoas que estão sofrendo de depressão. Se nós prestarmos atenção, a pessoa na depressão, ela quer ficar no escuro. Ela quer ficar longe do sol. E é o contrário, ela tem que abrir a janela e sair para o sol. Botar o pé no chão. Né? E tudo que ela quer é o contrário, porque ela está desconectada da biosfera. Então, o útero, ele é escuro, acobertado da luz, justamente para permitir essa trajetória de materialização, para permitir que ocorra essa profusão de ectoplasma, tanto que as médiums, normalmente, as médiums mais eficazes de materialização de espíritos são mulheres, que elas produzem mais estrógeno. Então, produzem mais ectoplasma. Só que, numa fase da vida, ainda na adolescência ou antes de engravidar, todas aquelas médiums que ajudavam na materialização de espíritos, depois que tiveram filhos, elas não conseguiam mais produzir o ectoplasma suficiente para ocorrer a materialização. Então, fenômenos, às vezes, de muitas perturbações na família, depois que ocorre a reencarnação, para de acontecer fenômenos de efeitos físicos. Aí nós vamos dizer que o obsessor reencarnou. Mas também, isso também, né, pode ser isso também, mas também o fato de que, às vezes, o médium que produzia isso, mulher, no caso, se for, normalmente é a mulher, né, que mais produz isso,
o que vai acontecer com as gravidez, 1, 2 ou 3, sabe-se lá, a produção dela de ectoplasma diminui, né? Então, a importância desse conhecimento. E aí, naturalmente, os fenômenos também ficarão mais espaçados, né? Menos intensos. Eu vou falando e vocês vão perguntando, tá bom? Então, é muito importante ressaltar que os hormônios sexuais, todos eles são hormônios mediúnicos. Porém, eles são de energia primária, energia telúrica da Terra, de efeitos físicos, tá bom? Então, nas nossas relações afetivas, nas relações sexuais, ocorre ali um transe mediúnico. E porque há troca de energias muito poderosas. Por isso que é complicado quando a pessoa tem uma vida sem muito regramento na área da sexualidade, troca muito de parceiro, né? Uma coisa complicada, porque o Emmanuel diz isso, né? Cada vez que a pessoa se relaciona sexualmente com outra, há um vínculo entre os dois muito forte e de difícil, vamos dizer assim, dissolução desse vínculo. Normalmente, uma das partes sai lesada, não é? Quando no relacionamento sexual existe amor, isso é feito, vamos dizer assim, não de uma forma apenas telúrico, mas nós vamos encontrar nisso também energias prânicas de amor do centro cefálico, né, do nosso polo cefálico, quando ele participa disso. Então, essa troca, ela ocorre num nível de profundo bem-estar, porque é um encontro de almas, né? Quando não é assim, muitas vezes num relacionamento, às vezes começa, vamos dizer assim, né, o relacionamento vai se desgastando, vai ficando difícil, às vezes um dos cônjuges, vamos dizer, traz para a relação violência, seja violência física, seja violência moral, e que desgastam, e que então deixa de haver essa sintonia vibratória. É uma sintonia vibratória, é uma lei do magnetismo. O que vai dizer, o que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas continuam mantendo seus relacionamentos sexuais, elas permanecem. Muitas mulheres se submetem, continuam, isso é muito comum, essa é uma realidade. Só que aí não há mais um alimento das almas. É o contrário, há um envenenamento. Há um envenenamento. O Sérgio fala o seguinte: quando não tem mais essa sintonia vibratória, ou quando ela nunca existiu, ao invés de ser um encontro de almas, pode se chamar de uma trombada de corpos. Mas também essa trombada de corpos acontece nos relacionamentos sexuais de pessoas que só querem mesmo o sexo, pura e simplesmente. E hoje nós estamos vendo isso, nós estamos enxergando isso, não é? Muito, de uma forma muito mais clara e evidente, exposta na nossa sociedade, não é? Então, o relacionamento sexual, ele é algo que pode levar a pessoa à loucura. Uma das partes pode se apegar de uma forma que depois
ela não consegue se libertar com facilidade. A impressão que se tem é que a pessoa é como se fosse, vamos dizer assim, ela tem tanta necessidade do outro, como se fosse uma droga mesmo. Ela na ausência daquele relacionamento, muitas vezes a pessoa quase enlouquece mesmo, né? Quantas pessoas que enlouquecem, e porque se entregaram, e também é como se fosse uma abstinência de alguma coisa, de um alimento, né? E aí aquele que foi o responsável, né, por esse saque emocional no outro, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, aquele que faz o saque em débito no outro, né, às vezes uma pessoa que é um sedutor, né, ou uma mulher que é uma sedutora também, o sedutor aí, homem ou mulher, e o outro está, vamos dizer assim, ele está naquela relação de uma forma verdadeira, né? Ele passa a ser o lesado. E se ele, então, não conseguir se recuperar, a responsabilidade é de tudo o que acontece com ele. Lógico que ele é responsável também por não encontrar o próprio equilíbrio, mas a pessoa que enganou o outro, ou que criou expectativas que ele não iria jamais atender, né? Ele contrai uma dívida muito grave com a vida. Então, nós podemos dizer que nós temos uma mediunidade cognitiva, que é de caráter cefálico, apontando para o céu, né? E ela representa essa transcendência humana, né? Ela é uma mediunidade de transcendência. Só que, o que acontece? Na mediunidade cognitiva, também pode acontecer, no transe mediúnico cognitivo, pode haver funções sexuais. Porque o exercício da mediunidade, seja telúrico ou cognitivo, ele sempre mexe com toda a polaridade da mediunidade, tanto a polaridade, né, mais, mais telúrica, quanto a mediunidade mais transcendente. Então, o que nós podemos entender disso? A sexualidade é uma mediunidade de efeito físico. A sexualidade não é o sexo, é todo o sistema né, que envolve a sexualidade. Então, ela é uma mediunidade de efeito físico. Então, ela é a porta de entrada do homem no mundo. A mediunidade cognitiva é a janela que nos aponta para o céu, né? Então, nós podemos dizer, então, que nós temos esses dois padrões específicos, né? Telúrico ou primário, cognitivo ou superior. E o padrão, um padrão cósmico e um padrão telúrico. No entanto, no exercício da mediunidade, nós sempre vamos estar transitando nesses dois padrões. Sempre estaremos transitando nesses dois padrões. Daí, quando nós falamos de desenvolvimento mediúnico, mesa mediúnica, nós temos que ter esse olhar, esse conhecimento, né? Nós estaremos, de alguma maneira, mexendo numa estrutura que pode nos desequilibrar, inclusive do ponto de vista sexual. No caso dos animais, a captação ela é preponderantemente telúrica.
Os animais, eles têm mediunidade, nós sabemos, né? Mas é preponderantemente telúrica. Assim como também os selvagens, né? Nós observamos que a mediunidade entre os selvagens, ou mesmo essas religiões puramente mediúnicas, que trabalham muito a questão assim de uma música de percussão, que chama muito para a sexualidade, cuidado que se tem que ter nisso, porque nós observamos que sempre que se procura esse tipo de fenômeno mediúnico, há uma questão de relacionamento afetivo vinculado a isso, né? Por conta de que esse tipo de mediunidade ela vai estar nessa faixa, nesse padrão. Então, no ser humano, a nossa tendência, né, a mediunidade, né, ela deveria ser mais cognitiva do que nos animais ou do que nas almas mais primárias. Podemos ver, né? Se a gente prestar atenção, aquelas danças dos índios, aquelas coisas todas, é uma coisa assim, muito do corpo, muito da relação com a biosfera. E ela só vai se tornar realmente mais transcendente conforme nós formos nos afastando da nossa animalidade, né? Então, nós vamos pensar se a mediunidade de energias vitais da deusa Gaia, né, da Terra, telúrica, ela serve para unir a biosfera, para nos colocar em contato com o mundo que nos cerca. É através dessa mediunidade que nós nos relacionamos com o mundo. Porque a mediunidade é uma função de senso e de percepção. Então, nós percebemos o mundo através dessa mediunidade, né? Então, percebemos o mundo pela mediunidade telúrica, com o mundo sensorial, nós conseguimos ir construindo uma sociedade. Então, a reprodução, a incorporação na Terra, do biológico, do corpo, isso tudo é uma energia densa que nós estamos aqui para transcender. Não é uma tarefa fácil transcender. Muitas pessoas vão para a reunião mediúnica, mesa mediúnica, e a gente já lemos alguns livros, né, chamando a atenção, porque para o que às vezes acontece, a pessoa não consegue transcender e fica numa densidade baixa. Eu conheço muitos casos de pessoas, inclusive, que saíram do centro espírita e foram para a Umbanda, se davam melhor. A pessoa vai dar passe, começa a tocar no outro. Cuidado, tem que ter esse cuidado, tem que haver sempre essa conversa, né? Por isso que é muito importante que o dirigente espírita e todos nós estejamos muito conscientes do que é tudo isso, porque na maioria das vezes nós tratamos isso de uma forma superficial. A mediunidade mais como a incorporação, foi lá, tal, saiu. Mas os espíritos obsessores, eles podem usar tudo isso, porque tudo isso eles conhecem, muito mais do que nós, né? Então, essa a mediunidade cognitiva, ela é essa janela que nos aponta para o céu. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo e Lei de Amor, nós vemos lá os vários níveis pelo qual o amor vai passando.
é a própria, vamos dizer assim, nosso próprio progresso, né? Saindo da animalidade para a transcendência. Então, a gente sai lá do primarismo, daquelas relações bem puramente animalizadas, vamos para as sensações, né? Então, a média da humanidade, ou 99% de nós estamos mergulhados no mundo das sensações, ainda não é do sentimento, são sensações. Por quê? Porque a estrutura do nosso organismo, do corpo, da terra, da biosfera, exerce grande influência no nosso comportamento, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de sentir, né? Sensação. Muitas vezes nos chamam a atenção assim, cuidado com o seu pensamento. Só que o pensamento, ele vem depois da sensação. A sensação, ela vem primeiro, né? Então, lá no nosso início, nós estávamos na mão do Criador, na mão de Deus. Então, era o determinismo, eram os instintos. Não errávamos nunca, mas nós éramos animais, seres animalizados. E aí, o que está em lei de amor? Você sai do instinto, né? Então, sai da mão do Criador. E aí, quanto mais corrompido e instruído, tem sensações. Olha que interessante. Quanto mais corrompido e instruído o homem tem sensações, que corrupção é essa? Essa corrupção que está lá no texto Lei de Amor é o fato de nós termos saído das mãos do Criador e adquirimos livre-arbítrio. Nesse momento, quando nós começamos, como a criança sai do colo da mãe, nós saímos do colo do pai, né? Deus, vamos colocar pai entre aspas, né? Saímos do colo de Deus, então nós nos corrompemos no sentido de que não serão mais os instintos, pura e simplesmente, que irão nos guiar. Então nós poderemos nos perder como uma criança que estava o tempo todo, primeiro no útero, depois no peito, mas depois ela engatinha, ela anda, e depois que ela descobre isso, essa criança, nunca mais ela quer perder a sua liberdade. Mas é uma liberdade perigosa. Ela pode realmente se perder. E então, as sensações, elas decorrem da nossa percepção da matéria, da nossa relação com a biosfera, com o mundo material e com as pessoas. As sensações, elas são a nossa fonte de prazer. Quando nós nos corrompemos, ou seja, saímos do colo do Pai, nós passamos a sentir prazer que o conforto, por exemplo, nos dá. Um ar-condicionado, uma comida diferente, uma roupa, um relacionamento físico com outra pessoa, um relacionamento sexual, prazer. Sensações. E essas sensações nos dominam, nos comandam. Então, por isso que em Lei de Amor está que quanto mais, vamos dizer assim, corrompido, instruído, ele tem sensações, né? Quanto mais ele vai avançando em instrução, o homem passa a ter sentimentos. E o ponto culminante do sentimento é o amor. Então, é quando ele consegue transcender. Quando a mediunidade, a nossa relação, né, nosso mundo de relação, ele vai saindo da animalidade e vai se tornando cada vez mais transcendente. E nós vamos, então, utilizando a mediunidade de transcendência. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. E quanto mais vamos transcendendo, mais nós vamos saindo das sensações primárias.
Então, em Lei de Amor está assim, conforme o homem vai depurando as suas sensações, não é que ele vai deixando de sentir, mas o mesmo ambiente, a mesma situação que nós vivíamos há 10 anos, teríamos um tipo de sensação nesse ambiente, hoje nós temos um outro tipo de sensação, talvez mais depurada. Talvez determinados ambientes nós nem mais desejemos chegar nem perto. Chama-se depuração das nossas sensações, da mediunidade telúrica. É a sexualidade que vai assumindo o seu caráter criador. Ou, com E, né? Criador, que é muito mais do que só criar. Então, vamos depurando. A sensação mais depurada que nós podemos ter chama-se compaixão. A compaixão, ela ainda é uma sensação. Porque ela depende de raciocínio. Nós só conseguimos depurar as nossas sensações através da nossa razão. Muito importante compreender isso. Porque a nossa razão vai nos mostrando que isso não é bom. Que esse prazer é um prazer que eu tenho ele agora, mas que depois ele não me completa mais. E por isso também que nós não podemos julgar a ninguém. Nós não sabemos qual é o estágio de ninguém. Né? Mas a nossa razão vai nos mostrando. E é difícil sair de um degrau para outro. É preciso disciplina. Até que nós venhamos a encontrar um prazer na transcendência. Que Emmanuel vai chamar o prazer de servir. Isso está no livro Perante Jesus, um texto que se chama Remuneração Espiritual, perante Jesus. Então, quando o homem encontra no seu trabalho, seja ele qual for, né? Trabalho, ocupação útil, o prazer de servir significa que nesse momento ele transcendeu. Ele não faz mais aquilo como fazia antes. Ah, mas então eu não tenho prazer de servir, eu não vou servir. Não, você tem que servir. Porque você precisa depurar isso. Daí a importância do trabalho social mesmo, com os filhos do Calvário. Eles nos ajudam a nós migrarmos da mediunidade puramente sexual para uma mediunidade de transcendência. Tá certo? E aí, lá em Lei de Amor, tem uma frase que ela é bem assim, ó, o corpo na verdade é assim, o sangue resgatou o espírito, né? O sangue resgatou o espírito, ou seja, quando o princípio inteligente mergulhou na matéria, nós vamos entender tudo o que significam as nossas hemácias, a circulação sanguínea, tudo isso. Então, o sangue resgatou o espírito, né? E o espírito vai resgatar da matéria o homem. O que é o homem? O homem é um ser em construção ainda. O homem não está pronto. Nós não somos humanos concluídos. Certo? Então, essa transcendência espiritual vai fazendo com que nós consigamos ir intelectualizando a própria matéria. A matéria, que é uma das razões que o princípio inteligente mergulha na matéria, para intelectualizar a matéria. É algo meio complexo. Mas essa frase que está lá, ela significa isso.
que então, em algum momento, o princípio inteligente mergulhou na matéria, mergulhou no sangue, vamos dizer assim. Então, o sangue puxou o espírito. E depois esse espírito começa a depurar tudo isso e vai transcendendo a ponto de resgatar o homem da matéria. Quando o homem, então, faz a sua completude, o seu processo fica concluído enquanto homem. Não é anjo ainda, mas concluiu a sua humanidade. Nós ainda não somos homens prontos. Bom, só para a gente saber, né, Freud e a histeria. O Freud, ele não trabalhou a psicofonia e nem a psicografia. Por quê? Ele estava focado na histeria, que é uma mediunidade de efeito físico. Então, ele convergiu todo o interesse dele, todo o estudo dele para as mulheres histéricas. E, ao estudar a histeria, ele não conseguiu enxergar o espírito ali. Por isso que Freud não fala do espírito. E a psicanálise de Freud, ela não estuda as psicoses. Ela estuda os histéricos. Porque as psicoses são efeitos mediúnicos cognitivos da mediunidade cefálica. São fenômenos de estruturação do pensamento. Perda da lógica, da estrutura do pensamento. Psicoses ou obsessões e as possessões são mediunidades de função mental, certo? E aí nós vamos ficar pensando, né? Por que que o pensamento perde a sua estrutura, perde a sua lógica? Porque o pensamento, ele é gerado nas sensações. Não adianta a gente falar controle o seu pensamento. Você tem que controlar as suas sensações. Trabalhar a tua sensação. Trabalhar as suas relações. Trabalhar o meio onde você está. Modificar o seu comportamento para que as suas sensações se depurem. E aí, o seu pensamento vai se reestruturar. Acontece que nós sabemos muito bem que nós podemos ter essa desestruturação do pensamento de uma encarnação para outra, né? A pessoa já nasce com sendo uma pessoa psicótica. Mas não é como o histérico. A pessoa histérica, ela pode se curar, às vezes, com a gravidez, né? E a gente já viu isso muitas vezes. Né? Já Jung, ele estuda o espírito. Fala espírito, né? Ele fala a ânima, o ânimo. Então, por isso que a psicanálise não estudou as psicoses, porque as psicoses são esses efeitos mediúnicos cognitivos, né? Então, o obsessor, ele sempre vai atingir o obsidiado pela mente. Pela mente. A histeria, ela vai aparecer mais na função motora do médium. Então, é aquele amolecimento dos músculos, convulsões, desmaios, né? Então, isso Freud observou muito, mas ele não lidava com psicóticos. Então, ele não enxergou o espírito, só enxergou o corpo. Então, por que que Freud não enxergou o espírito? Porque onde ele trabalhou, onde ele foi fazer o estudo dele, não tinha psicótico, né? Então, o Sérgio Felipe, ele diz assim, ó, que
Freud e Kardec são quase contemporâneos. Ele não chegou à mesma conclusão de Allan Kardec por um problema de casuística, de ambiente. Allan Kardec, ele não observou só o fenômeno telúrico. Ele não viu só as pancadas. Allan Kardec, ele observou também o fenômeno intelectual ali, e ele fala isso muito, né? Aliás, nós estamos saindo de um estudo que eu até andei postando aí, acho que postei todos, da biografia de Allan Kardec. Ele percebeu uma causa inteligente por trás de tudo isso, né? Então, o Sérgio Felipe, ele diz assim, ó, que se Freud não tivesse, se ele tivesse lidado com psicóticos e não com histéricos, ele teria concordado com vários outros médicos, aí ele fala, todos eles, e inclusive Gustave Gelei, que era espírita, né, se tornou espírita, um cientista, porque o Gelei, ele foi um psiquiatra e um pesquisador francês, mas ele observou os psicóticos e não só os histéricos. Então, Freud, ele apesar dele falar da psique, ele também falava de alma. Ele ficava confuso, porque ele sabia que tinha algo ali um pouco além, mas ele não conseguia compreender direito, né? De onde que viria essa alma? Já o Gelei, né? Ele não. Para ele, para Gustave Gelei, essa alma que Freud não consegue entender, ele chama de libido, de uma força diferente, não sabe o que é só isso, ele não fala só de força sexual, ele fala de libido, para falar de algo além do ato puramente sexual. O Gustave Gelei, ele usa a palavra espírito. Ele usa a palavra espírito. Então, o Freud, ele dizia assim, todos somos neuróticos. Mas o que ele estava querendo dizer com neurose, quando ele falava de neurose, ele estava querendo dizer o seguinte, todos somos obsidiados. É que tinha uma força ali que ele não conseguia compreender o que era, então ele deu o nome de neurose. Neurose. Aí, já um outro pesquisador, ele falava obsessão espirítica. E Freud falava que isso era neurose. Né? Então, independentemente disso ou daquilo, nós percebemos que nós estamos mergulhados no universo da mediunidade e que as nossas doenças, todas elas, decorrem de alguma estrutura que não esteja funcionando muito bem nisso tudo, da nossa incapacidade de depurarmos as nossas sensações no momento certo. Porque vamos imaginar, um selvagem, ele não tem psicose. Ele não vai ter psicose. Ele não tem conflitos. Né? Também não terá psicose as almas endurecidas. Nós vemos que aqueles líderes das trevas, eles não sofrem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de conflito interno, porque eles endureceram, né? Eles cristalizaram o centro da emoção. Eles permaneceram nas sensações primitivas, cristalizaram ali, são almas altamente intelectualizadas, mas não conseguiram depurar as suas sensações. E aí vem, né, como resolver isso? Só através do tempo e da dor, né? Então, meus queridos, nós já estamos chegando ao final. Queria que alguém falasse alguma coisa, nós vamos parar aqui, porque nós temos muita coisa para meditar.
Queria que vocês anotassem perguntas, né? Porque não é uma coisa assim tão fácil de entender, já que nós, espíritas, na maioria de nós, né, estamos sempre pensando na mediunidade, só aquela coisa mais simplesinha ali, né? Tal passe e tal, e não entendemos. Companheiros que abandonam, né, o centro espírita para procurar outros locais em que eles possam expandir melhor a sua mediunidade menos, não é? Eu tenho uma pergunta. Paz. A mulher gestante, ela pode participar de mediúnica? Pode, não tem problema. Mas ela tem, claro, né? Que, vamos dizer assim, não pode estar lá no final da gestação, porque aí está um desconforto, há muitas coisas. Mas ela tem que ser alguém muito equilibrado, porque e tem que ser um grupo equilibrado. O dirigente tem que ter equilíbrio, tem que compreender bastante, porque ela já está incorporada de um espírito ali. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tem lá, está escrito com todas as letras, que a mulher grávida, ela é semi-louca. Semi-louca. Olha só. Por quê? Lógico, ela, ela está, o processo de incorporação mais perfeito que tem. Então, ela tem ali com ela a mente dela e a mente do reencarnante. Então, vai haver muitas confusões ali. Mas é muito bom a gestante participar, porque ela pode dar muitas manifestações do espírito reencarnante. E muitas questões podem vir à tona ali e serem resolvidas antes da reencarnação. Eu tenho essa experiência, eu participava de reunião mediúnica, tenho um filho que ele falava, estava grávida, ele falava qual era a grande preocupação dele ao reencarnar, né? Os medos. Naquele momento, a mãe, ela ajuda o filho. Ela pode dar passividade ao obsessor da criança, certo? Olha que maravilha. Mas, e esse dirigente, né, de reunião mediúnica? É uma pessoa em condições de entender, de compreender. Daí é muito importante o estudo, né? Mas ela não só pode, como deve participar por conta disso. Ela vai estar mais aberta a botar para fora o que aquela criança está falando e, evidentemente, também a mediunidade cognitiva, ela não vai passar ali pela parte telúrica, não vai interferir, ela só vai ajudar, mas igual eu estou falando, tem que ser algo, vamos dizer assim, algo realmente equilibrado, reuniões equilibradas, não é? Dá Senão, licença, Márcia. Eu creio que é uma coisa assim que acontece pouco, porque realmente, quando está gestante, já há o desequilíbrio hormonal, aquele monte de coisa. Então, realmente, tanto a equipe quanto a médium tem que ser muitíssimo equilibrada, porque senão, automaticamente, o plano espiritual suspende a mediunidade da gestante. Isso é uma coisa que eu lógico, já vi acontecer, como também quando a pessoa, o médium está lá, uma mediúnica e tal, quando de repente ele passa, ou tem que fazer um curso, ou passa na faculdade, a sua mediunidade é como se fosse suspensa, está guardadinha lá para que ele não venha a ter prejuízo com isso, né? Porque precisa estudar. Então, tanto a gestação
quanto à necessidade do médium de fazer um curso, uma coisa assim, é, de certa forma, protegida pela espiritualidade, não é? Não, deixa eu dizer, a proteção, ela vem no merecimento, independente se você está em mesa mediúnica ou não. A questão é que médiums, nós vimos lá no começo, nós somos médiums, porque o nosso corpo é um veículo mediúnico. Não é porque nós estamos na reunião mediúnica, entendeu? Não é por isso. A cada hora e meia, nós temos um pulso mediúnico. Se eu estou na faculdade, se eu não estou, certo? Então, é lógico que o jovem, ele só deve ir para uma reunião mediúnica, porque ele vai abrir mais ainda o canal mediúnico dele, evidentemente, né? Se ele puder sustentar um ritmo, mas compreender que a mediunidade é uma função de senso, de percepção, nós vimos isso no nosso primeiro encontro, é fundamental, porque quando nós estamos conversando com uma pessoa, nós estamos usando a nossa mediunidade. Quando você está na aula, captando aquilo, mediunidade, tudo é mediunidade. O corpo é um veículo mediúnico. Quando fala que a mediunidade foi suspensa, o que foi suspensa é a mediunidade mais ostensiva. Isso sim pode ser bloqueado, pode ser suspenso, aquela que é mais evidente, certo? Era o que eu ia comentar contigo, é justamente porque eu já passei por isso. Agora você imagina, eu com uma mediunidade ostensiva, ir isso. para um lugar, para um presídio de menores. Aí você imagina se eu continuasse com a mediunidade aflorada daquela forma. Sim. Tudo bem, eu ia, né, frequentava a mediúnica e tudo mais, mas a partir do momento que eu entrava naquele ambiente, que eu precisava estar naquele ambiente, eu estava aqui como que protegida. Eu não via, eu não sentia. Quando havia necessidade, porque eu acho que é um dos lugares onde mais acontecem manifestações desequilibradas são lá dentro. Em raras situações, aí eu tinha atuação, se não era protegida. Por isso que eu me refiro que quando a mediunidade é ostensiva, a espiritualidade tem uma proteção muito grande com a gente, nos poupa. O que acontece, na verdade, vou te dizer o que acontece. Você entrava ali, transcendendo a sua mediunidade, na mediunidade cefálica. E você entrava para trabalhar, e esse teu trabalho ciclava as suas energias mediúnicas de uma forma correta, e você não se perturbava. Entendeu? E de tal, as pessoas, por exemplo, médicos, enfermeiros, essas pessoas, elas estão em ambientes que possibilitam a ciclagem do ectoplasma. Nós vamos ver mais à frente a produção do ectoplasma, entendeu? Então, esse contato com esse nível de necessidade, você não, talvez não tenha nem ideia de o quanto a sua mediunidade foi utilizada ali. É que, como eu estou dizendo, para nós, o exercício da mediunidade, ele se dá na incorporação, na psicografia. Mas isso é a exceção. Porque o nosso dia a dia é na vida de relação. Entendeu? Então, quando se fala assim, não, a minha mediunidade foi suspensa, ela foi modificada, o padrão dela. Não, eu compreendo isso, eu compreendo isso. Até porque, primeiro, eu fui para a direção de um hospital público, olha depois aí. de alguns anos eu fui para o presídio. Então, é isso que eu me refiro, que não é, porque muitas vezes as pessoas pensam, e até mesmo dentro do centro, muitas vezes eu recebi críticas por causa do meu trabalho. E é o que eu falo, quem precisa, onde a gente precisa atuar é justamente neste local. O que eu me refiro é essa proteção que nós temos, esse cuidado redobrado. Com certeza, exatamente. Existe a proteção em todo, principalmente, lógico, da pessoa que está bem intencionada, que ela está ali fazendo o seu melhor.
E às vezes ela não está num ambiente desse e ela se desequilibra, não é? Então na verdade, todo esse equilíbrio tem a ver com você mesmo, a sua própria transcendência. Não sei se vocês estão conseguindo compreender isso. Sim, mas aí volta lá a questão da gestante. A gestante precisa ter este equilíbrio para poder estar numa mesa mediúnica. Sim, tem que ter esse conhecimento, tem que levar com leveza, né? E o dirigente prestar atenção, que às vezes ela está tendo, vamos dizer assim, ela está transmitindo uma informação que é do próprio espírito reencarnante, né? Do obsessor do espírito reencarnante, que é o mais comum que vai acontecer. Ela pode ter também expressões de mediunidade telúrica, porque ela vai estar produzindo ectoplasma para a criança e pode haver alguma coisa ali. Enfim, essa é uma ciência, né, que ainda não está explorada, mas é algo assim que, né, maravilhoso a gente mergulhar nesse universo, né, meus queridos. Nós vamos ter que ir encerrando. E aí, eu vou pedir para a Marilene, né, fazer a nossa oração. A oração é um exercício da mediunidade de transcendência. Né? Sempre que oramos, estamos transcendendo. Né? Então, vamos orar aí com você, pode ser, Marilene? Pode, com certeza. Já estamos tão conectados, tão envolvidos neste momento maravilhoso. A espiritualidade sempre nos acompanha, nossos mentores. Nós é que necessitamos desse encontro pessoal, físico, para fazermos juntos essa conexão. Então, que possamos nos sintonizar mais e mais, para que possamos, ao dormir, os nossos espíritos, que não necessitam do repouso do corpo, possam ir se colocar à disposição da espiritualidade para os trabalhos, para um atendimento. A espiritualidade sabe onde podemos ser necessários, na emissão de energias. E nós temos hoje o conhecimento da doutrina maravilhosa do Evangelho de Jesus, e que sejamos, em todos os lugares onde formos, aquela centelha. Se não conseguimos ser uma fogueira, mas que sejamos uma pequena centelha da demonstração do amor de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, irmão amado. Que a paz, que a harmonia fiquem conosco e que nós possamos ser os transmissores dessa mesma paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos. Graças a Deus.